Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil, mas eu posso garantir que é muito satisfatório poder ver um sonho como esse e tantos outros realizados. Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho do que nós fizemos aqui nessa casa. Vamos começar pela entrada principal, com essa porta maravilhosa que é de 5,30 metros de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também. E compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes, aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina, garantimos com essas duas portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior integração aqui com a área da piscina. Boa noite, gente. Hoje temos mais um Pode Sexo, Pode Tudo. Eu sou Nairacir Gervásio e esse é um bate-papo que traz informação, debate e conhecimento sobre sexualidade para pessoas cis, trans, não binárias, para pessoas com relacionamentos homo, hétero, bi, pan, para jovens e para pessoas de todas as idades. Afinal de contas, a energia sexual é uma energia de criação e ela é para todas as pessoas. Enfim, hoje o nosso assunto é saúde LGBTQIA+. E eu começo esse programa de hoje com um questionamento. Precisa de um atendimento especializado na área LGBTQIA+? Bom, gente, sim e não, não e sim. O que eu quero dizer exatamente com isso? Na verdade, se nós tivéssemos profissionais capacitados e adequados para esse tipo de atendimento, talvez não fosse necessário ter um ambulatório específico. Entretanto, não é raro acontecer de muitas vezes o paciente que precisa desse atendimento ter esse atendimento negado porque os profissionais se negam a atender ou reverenciando as suas convicções religiosas ou as suas convicções pessoais. Enfim, hoje, para esse bate-papo, eu trouxe um convidado muito, muito especial, que é o Dr. Kefren Vieira, que atende no ambulatório LGBTQIA+, do Centro de Especialidades Dona Alba. É um querido, nós nos conhecemos ainda na graduação dele, que é onde ele já era brilhante, né? E agora tive a grande honra, e por que não dizer, num programa de sexualidade, prazer, em reencontrá-lo nesse atendimento e podendo trazê-lo para trazer a experiência dele, né? E muito obrigada, Kefren, por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje, por a gente estar tendo esses papos que a gente tem tido, né, em relação à sexualidade, a sexualidade voltada para o público LGBTQIA+. Seja muito bem-vindo. Ai, muito obrigado. Eu fico, assim, muito feliz. Eu fiquei muito feliz pelo convite. E como você falou, acho que eu tive a oportunidade de te conhecer como professora, depois como profissional, porque fui seu paciente, e agora como colega. Então, assim, para mim também foi um prazer receber esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom! Bom, eu sempre gosto de abrir o programa fazendo uma pergunta que eu acho que é fundamental. Porque, assim, na vida a gente precisa ter paixões e a gente precisa fazer o que a gente faz com paixão, né? Com gosto, Concordo. Com vontade, né? Porque senão não faz sentido aquilo. Verdade. E aí eu queria saber, dentro da sua vida profissional, o que te move, né? O que te levou, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, o que te levou para chegar onde você está agora e o que te move o coração nesse atendimento, no seu dia a dia profissional.
Então, Naira, e assim, se eu começar lá do começo, eu vou ter que começar dizendo que primeiro eu fiz uma outra graduação, eu me formei em jornalismo, então assim, muita coisa já aconteceu, né, até chegar aqui. Mas dentro da graduação de medicina, o primeiro contato que eu tive com o tema, né, saúde LGBT, foram em congressos, congressos estudantis, em palestras, oficinas, um pouco ali, não dentro daquele currículo formal da graduação. E, paralelo a isso, eu participei de uma iniciação científica. Iniciação científica, né, é aquele estímulo que você tem na graduação para pesquisa. E dentro, né, dessa iniciação científica, a gente também estudou, pesquisou, né, sobre saúde LGBT. Então, assim, na graduação eu fui tendo esse contato, mas eu não imaginava que quando eu me formasse eu ia estar trabalhando nisso, né? Coisas da vida. Coisas da vida, que quando a gente vê, vai caminhando, se encaminhando para isso. Então, quando eu estava próximo de me formar, eu participava dessa iniciação científica ainda, eu tinha esse interesse, né, no tema, mas eu não sabia muito bem, assim, que essa oportunidade ia surgir, né? Em Macaé, a gente estava ali no período de pandemia e o atendimento para essa população estava retornando num lugar novo, não tinha ninguém ainda assumido esse lugar e essa oportunidade surgiu, né? Então, foi assim, muito oportuno, aconteceu, mas eu fico muito feliz por ter acontecido, né? Foi orgânico, né? Foi orgânico. Era um interesse que já existia, né? Na graduação eu tive esse alinhamento aí, né, dentro do tema, de me interessar, de querer estudar sobre, querer debater sobre. Só que não é muito... Isso ainda é muito pouco, né? A gente vê pouquíssimo na nossa graduação. Realmente, na verdade, na minha época não se via nada, né? Uhum. Bom, eu fui do Gafré, então eu tive algum contato, né, com o público LGBT por causa do Gafré. Eu fui da iniciação, eu tinha uma bolsa de iniciação científica do CNPq nessa área, na época chamava DST, hoje a gente não usa mais esse termo, é IST, em DST e AIDS. Então a gente ainda com a Márcia Rachid tinha essa coisa de, vai lá, colhe a história, a anamnese. O que eu achava legal é que era uma anamnese humanizada. Então, tipo assim, a gente tinha que perguntar qual era, né, a orientação sexual daquele paciente, né? E aí tinha que perguntar qual foi a primeira relação, se foi homo, se foi hétero, se foi boa, se foi prazerosa ou se foi traumática. Isso eu achava muito legal, porque a gente tinha que entrar na intimidade do paciente. Mas isso era o máximo que tinha. A gente não tinha material científico, técnico. E ainda hoje, né, a gente percebe que isso ainda é muito escasso, né? E até mesmo essa parte da anamnese, muito profissional fica com receio de como o paciente vai, né, reagir se eu perguntar sobre sexualidade, se eu perguntar sobre o que te dá prazer, como você lida. Então, até nisso, né, a gente vê que muito ainda tem que se naturalizar. E aí, né, percebendo, né, pelo exemplo que você deu, por muito tempo, quando a gente debatia saúde LGBT, estava relacionado, por exemplo, a IST, né? E aí, aos pouquinhos, isso foi expandindo também para o que é já um viés de preconceito, exato, né? Exatamente. Porque você vai imaginar que todo mundo que não está na caixinha ou na relação heteronormativa vai ser promíscuo e vai ter uma IST. Exatamente. Cara, isso é muito complicado. E de que, né, só por uma pessoa estar ali no relacionamento hétero, talvez estaria isento de qualquer, né? É como se isso fosse ficar entre nós, uma verdade, né? Mas, por outro lado, né, talvez num primeiro momento, essa população só tenha conseguido acessar também serviços de saúde, talvez dentro desses ambulatórios, desses atendimentos, que querendo ou não era para ISTs, mais focado, né? Na verdade, assim, a gente tem que lembrar, e aí é uma coisa legal da gente falar, e talvez eu vá voltar nisso quando a gente estiver no caminhar, né? Na verdade, o que acontece, né? A ciência anda de mãos dadas com a sociedade. Então, na verdade, você precisa de uma demanda, né? Você precisa que uma demanda aconteça para que a ciência possa realmente chegar junto. Então, a AIDS, querendo ou não, ela descortinou
a sexualidade de uma forma que não teve mais como retroceder. Sim. Então, no momento em que veio uma doença sexualmente transmissível e que ela matava, porque na época não tinha cura, né? A gente via, a gente passava a visita na enfermaria e na semana seguinte aquele paciente não estava mais lá. Era muito triste de ver isso. Eu tive a oportunidade desagradável, mas muito enriquecedora para a minha vida profissional, de ter visto isso acontecer no Gafré, né? Então, obrigou a sociedade a olhar esse público. Olha, nós estamos aqui, a gente precisa ser visto. Exato. E assim, tão triste como a epidemia da AIDS acabou levando tanta gente dessa comunidade, né? Que infelizmente foi atingida de uma forma absurda ali, principalmente no início da epidemia. Hoje a gente vê que esse perfil já mudou muito, né? Total. Até uma coisa que tem que se olhar. Construir também, que hoje o perfil, né, de quem vive com HIV/AIDS é muito múltiplo, diferente. Muito diverso. Eu falei sobre isso no pessoal do Legs, eu falei sobre isso. Mas lá no início a gente viu que a comunidade ela foi muito afetada. Então, num primeiro momento, sim, foi uma porta de entrada, uma forma de ter acesso à saúde, né? E aí, aos poucos, isso foi crescendo e se multiplicando até o que a gente tem hoje de políticas públicas, né? Que a gente ainda vai comentar sobre isso. Mas então, a minha motivação, né? Quando eu me formei, surgiu essa oportunidade. Então, eu falei, não, vou abraçar, era algo que eu tinha interesse, mas que eu não me via trabalhando nisso, talvez por não ter tido exemplos, por não ter visto, né? Não era uma coisa normal, exato. assim, não era corriqueira, não era rotina no serviço de saúde. Exatamente, não é todo município, não é todo lugar que você vai que tem um serviço, né, especializado. Ainda não tem, hoje ainda não tem. Ainda não tem. E é até o que você comentou lá no início, né? Por que a gente precisa de um serviço especializado, né? Idealmente, a gente não precisaria. Eu sempre acho, né? Por isso que eu falei sim, não e sim. Exatamente. Eu trabalho também com algumas outras populações. Eu trabalho com população em situação de rua. E essas populações vulneráveis, se a gente tivesse um sistema que conseguisse dar conta, né, em todos os serviços, em todos os níveis de atendimento dessas populações, a gente não ia precisar de atendimento especializado, né? Perfeito. Mas, infelizmente, a gente sabe que por falta de acesso, existem barreiras, né? Seja por preconceito, seja por falta de capacitação do profissional, seja por estrutura do serviço, opressões também estruturais, né, da sociedade que a gente vive. Então, essas populações elas acabam não conseguindo acessar e por isso a gente precisa de serviços especializados, né, para que a gente consiga fazer busca ativa, profissionais qualificados, capacitados para conseguir atender essa demanda. Então, Macaé conseguiu, né, ter esse serviço. Muito bom. E eu me senti muito, assim, honrado de poder trabalhar ali, né? Muito inseguro também no início. Normal, tudo recém-formado, tudo novo. Tudo novo. Pouca bibliografia, pouca referência, pouco protocolo. Então, a gente também, né, pensando aí na parte técnica, a gente fica com receio, né, como profissional. Mas eu falei, não, vou encarar, é algo que eu gosto. E querendo ou não, minha comunidade também. Então, existia essa relação também, né, de, querendo ou não, estou tratando, né, dos meus também. Eu gostaria de... que precisam, exatamente. e são muitas vezes desassistidos. Exatamente. Empatia. Isso. Então, eu acho que talvez a motivação hoje venha mais desse lugar, assim, de saber que a gente consegue fornecer um serviço, um cuidado em saúde, né, uma atenção em saúde para uma população que antes não tinha. Acho que só isso já é motivação, né? E aí, assim, no dia a dia, eu acho que um reflexo, assim, um exemplo que eu posso dar muito claro disso é quando um paciente do ambulatório, né, uma pessoa trans, ela consegue retificar seus documentos. E aí, esse paciente chega pra gente com o documento novo. E é uma felicidade tão genuína, né, de, olha aqui, ó, olha a minha certidão de nascimento, olha meu RG que eu consegui. Legal. E isso pra gente é tão satisfatório, sabe? Tipo assim, fiz parte dessa história. Fiz parte dessa história. Mesmo que não tenha nenhuma relação clínica, assim, né, a gente vê como que isso, se a gente for pensar em saúde integral, como que isso também faz parte. Com certeza, né? não tenho dúvida. A pessoa se sentir... reconhecida enquanto ser humano. Olha aqui, ó, o meu documento, eu me reconheço nele, né? E aí a gente pode até pensar como isso depois vai ter repercussões em melhora de saúde mental, enfim, né? Então,
está relacionado à saúde. Não né? tenha dúvida, né? Quando a gente Mesmo fala que não em seja saúde, ali o exame, mesmo que não seja olhando ali quanto está a testosterona, quanto está o estrogênio, quanto está... Não, só o isso fato... do documento, para mim, né? Essa liberação de ocitocina, né? De bem-estar, já começa a ajudar até no restante do equilíbrio em saúde desse indivíduo. E então acho que esse é um exemplo assim que me motiva também ali no dia a dia, né? O que faz a gente querer continuar são esses momentos assim dentro do consultório, quando o paciente chega grato, né, de ter conseguido achar um espaço onde ele foi acolhido, onde ele foi atendido. Agora a gente está também tendo um profissional para poder atender essa demanda de saúde mental. Então os pacientes quando retornam para mim falam, ai, nossa, foi tão bom que... E aí a gente fica feliz junto com o paciente estar podendo oferecer esse serviço. Muito show, muito show. Eu me sinto muito orgulhosa de você, né? E assim, da coragem de encarar, porque não é todo profissional que encara, né? Chegar num serviço que tem que ser ainda estruturado, montado, pensado, né? Então, assim... foi assim... Fantástico. Engatinhando ali. Fantástico. Era um serviço que já existia em algum formato, né? A pandemia veio, ele foi interrompido e retornou. A Thaís comentou que até estava a pasta estava dentro até da população de rua, né? Isso. Posso fazer um pouquinho desse resgate histórico? Pode, querido, claro. Esse atendimento para a população LGBT em Macaé, primeiro era realmente do consultório na rua. E isso, assim, bem antes da pandemia, lá desde 2015, talvez, isso já começa a se estruturar. O consultório na rua já é uma política, né, que Macaé tem mais antiga. Para quem não sabe, é uma política pública, né, de saúde, do Ministério da Saúde. E municípios podem se credenciar, né, credenciar equipes de consultório na rua. Então, Macaé já tem uma equipe, né, há bastante tempo, desde 2010, mais ou menos. E essa equipe, aí por volta de 2015, posso estar errando as datas, tá, gente? Não, mas porque data é complicado. Claro. Começou a perceber, em algumas abordagens na rua, algumas mulheres trans travestis que trabalhavam como profissionais do sexo. E nessas abordagens na rua, mesmo que elas não estivessem em situação de rua, acabavam, né, vulneráveis e você não tendo como ignorar que existia ali uma demanda, porque essas meninas estavam fazendo hormônio por conta própria. Então a médica que era da equipe na época, a Isabela, começou a atender essas meninas e começou a tentar orientar melhor como elas poderiam fazer essa hormonização. Legal. Então foi assim que iniciou, né? E aí tinha um nome que era o consultório LGBT, era um braço do consultório na rua. Entendi. E isso foi, né, acontecendo ao longo de alguns anos. Imagino que essa demanda foi crescendo. Foi crescendo. Eu acho que por volta de 2018 já tinha um fluxo de encaminhar esses pacientes para o IED, que é o Instituto de Endocrinologia no Rio, para tentar dar também algum suporte. E aí, assim, veio a pandemia em 2020 e esse atendimento ele acabou deixando de acontecer porque o consultório na rua também deixou de acontecer ali durante um período. Sim. Funcionava no local onde virou centro de triagem de Covid, a gente sabe que muita coisa mudou nesse período. E, infelizmente, essas populações que já são vulneráveis ficaram vulneráveis também nesse período porque ficaram sem atendimento. Então, só no final de 2020 que isso foi reestruturado. Então, em setembro de 2020, esse atendimento para a população LGBT retorna. E é interessante comentar que retorna porque a população se organizou, os pacientes que já Legal, eram, né, você vê que mobilização social. Isso. Então, eles se organizaram para falar, já estamos 6 meses sem atendimento. E é um atendimento que você precisa fazer acompanhamento. Claro. Né? Se é até a forma que a gente tenta vincular eles de vocês precisam, né, estar aqui sendo orientados de como fazer a hormonização sem ter prejuízos para a saúde, eles ficarem sem esse acompanhamento, né? Não fazia sentido até nenhum. Porque você fez um papel inicial de educação em saúde. Isso. Uma vez que eles adquirem esse conhecimento, como é que você vai dizer que a demanda vai chegar? Né? Então, assim, eles muito conscientes, né? Foram lá e falaram, esse aqui é nosso direito, a gente precisa desse atendimento. E aí, isso retornou, e aí se desvinculou do consultório na rua, né? Esse atendimento voltou no Dona Alba, acolhido pelo Núcleo da Mulher. Então, né, Geórgia, que é coordenadora, ela abraçou esse ambulatório.
isso primeiro foi também conversado com os pacientes, principalmente, né, os pacientes trans masculinos, homens trans, de vocês se importam que esse atendimento esteja aqui, né, não vinculado formalmente, mas funcionando no espaço do núcleo da mulher. Eles não se importaram porque eles queriam, era o atendimento, né? Então, hoje, dentro do Dona Alba, que é um centro de especialidades médicas, existe, né, uma ilha lá no finalzinho, que é o do núcleo da mulher, e do ambulatório LGBTQIA+. Legal. Hoje a gente tem uma placa bem grande Thaís lá. falou, ela comentou da placa. Que é muito, muito importante também, né, de dar visibilidade para esse público. Claro. Que foi até um questionamento na época também, né, de será que colocar esse atendimento dentro de um centro de especialidades tão grande, com tanta gente passando, será que essa população vai se sentir não acolhida ou de alguma forma não acessar, né? E nessa hora vocês chegaram a perguntar para essas pessoas sobre isso? Sim. E, inclusive, que é aquela importante, iniciação... né? Um dos preceitos do atendimento desse público é você estar sempre perguntando como que eles se sentem mais confortáveis. Exato. E aí, essa iniciação científica que eu comentei que eu fazia na faculdade, procurava estudar como a população, principalmente trans, né, em Macaé, acessa serviços de saúde. E uma das perguntas, né, feitas era, inclusive, sobre se depois de mudar para o Dona Alba, se isso afastou, né? E eu não vou trazer spoilers, né? Porque mesmo já tendo formado essa pesquisa continua, vai ser lançado o artigo. Mas essa preocupação existiu. E eu trabalhei com um enfermeiro também, Vitor, a tese de mestrado dele foi sobre, também muito parecido, né, essa linha de estudar esse acesso da população trans na saúde, e ele já tem resultados, porque ele já terminou o mestrado, e as pessoas falaram que não se sentiram, né, não foi desconfortável estar ali. Né? Legal. Claro que existe ali um caso ou outro de um paciente que pode chegar ali e não saber muito bem onde ir, ficar um pouquinho perdido, pedir informação e não conseguir. Mas, aos poucos, a gente vai tentando capacitar todo mundo, a equipe, né? A equipe. Na verdade, você precisa de toda uma equipe. Toda uma equipe. Até a moça do banheiro, né? A servente do banheiro, porque tem que orientar a questão do uso. Enfim. Então, assim, e aí, né, aos poucos, o ambulatório voltou no Dona Alba em setembro de 2020, eu comecei a trabalhar lá em novembro. Então, temos aí já 2 anos e meio, né, quase. Agora, no final desse ano, a gente completa 3. E, aos poucos, capacitações foram feitas com recepcionistas, com profissionais da regulação, para, né, apresentar também essas informações de como que a gente vai abordar a respeito ao nome social. Nome social. Exatamente. Nome social é uma coisa muito importante. Que é um receio nosso também. A gente fica muito preocupado que os pacientes eles estejam sendo respeitados, que eles consigam chegar ali e ter nome social respeitado, serem acolhidos, né, ter as informações direitinho. Hoje o ambulatório funciona por demanda espontânea, né, a pessoa chega lá, direto na nossa ilha, onde tem a plaquinha, e pede para agendar a primeira consulta. Que é uma forma também de diminuir barreiras. Vem da né? saúde básica ou não precisa? Não precisa, não demanda precisa de nenhum. espontânea. Perfeito. Não, porque senão a gente acaba atrelando a Claro, passar primeiro para um clínico para poder encaminhar para a gente. Não, e aí você né? começa a funilar. Mais barreiras. Mais então barreiras. A gente quer tentar tirar essas muito barreiras. Muito bom isso, muito bom. A princípio a gente não pede assim, comprovante de residência, né? A gente sabe que se a gente precisar de outros serviços da rede pública, exames, outros encaminhamentos, a gente precisa que o SUS dessa pessoa esteja de Macaé. Infelizmente é uma limitação, assim, então quem é da região às vezes não consegue fazer algum exame, a menos que consiga trocar mas às vezes esse tem endereço. parente aqui. Às vezes tem parente, exatamente, a gente sempre fala, não tem nenhum conhecido que consiga, né? Isso é muito comum. Exato, porque acaba que Macaé hoje consegue também atrair essa região. Então, paciente de Quixamante, Rio das Ostras. É um núcleo de atendimento, porque se esses outros municípios não têm, né, vem tudo pra cá. Hoje, o mais próximo que a gente tem é Cabo Frio. Que aí vai pegar também uma outra região, lá da região dos lagos, né? Então, aqui, mais pro norte do estado, que tem hoje é Macaé. Então, a gente acaba atraindo orgulho da nossa cidade, né? Alguns outros pacientes de cidades próximas. E aí, para tentar também, né, não ter essas barreiras, a gente, para primeiro atendimento, para acolhimento, a gente, né, é só chegar lá e pedir para marcar a consulta. E, em média, quantos pacientes são atendidos nesse ambulatório? No final de 2021, ou seja, com um ano que eu estava trabalhando lá, eu fiz um levantamento, a gente tinha por volta de 60 pacientes cadastrados. Isso cadastrados
lá no Dona Alba. Os pacientes que eram lá do consultório na rua, alguns acabaram sendo em comum, né? Até esses mesmos que se organizaram para demandar a volta do atendimento. Mas alguns pacientes que eram do consultório na rua acabaram, né, perdendo esse segmento e muitos novos surgiram. Então, em um ano que a gente estava no Alba, a gente estava com 60 pacientes cadastrados. No final do ano passado, a gente dobrou esse número. Uau! Então, hoje, a gente deve ter 130 pacientes cadastrados. Claro que nem todos estão ali, né, seguindo regularmente, porque alguns ou se mudam ou acabam realmente tendo outras dificuldades ali de vida diária que impedem que consiga manter o acompanhamento, outras vulnerabilidades, enfim. Então, a gente tem esse número de pacientes que passaram por pelo menos alguma consulta, que tem prontuário lá no ambulatório, mas não são todos que fazem um acompanhamento regular, né? Então, de pacientes cadastrados, a gente está mais ou menos... Mas ele está cadastrado, se ele Tá necessitar se do serviço... retornar lá, a gente vai dar um voltar de... Hoje eu atendi um paciente que a última consulta dele tinha sido em agosto do ano passado. Então, tinha um ano que ele não ia. E aí eu sempre pergunto, né? Mas o que aconteceu? E foi por dificuldade de conseguir se organizar, trabalho, né? Então, a gente tem que pensar que também tem tudo isso. Tem a outra área da vida da pessoa, exatamente. Né? E aí, às vezes, é por uma questão familiar, às vezes enfim, é dificuldade mesmo de conseguir sair de onde mora. Às vezes o paciente trabalha... Exatamente. Mora mais distante. Então, hoje a gente tem... No ambulatório, um público bem diverso, assim, até pensando em recorte socioeconômico. Então, a gente tem pacientes bem vulneráveis socioeconomicamente também, né? Então, imagino que não é tão simples você conseguir pegar um transporte, passagem. Ir pro Alba, dependendo de onde você mora. Então, né, a gente vê também essas questões. Tem paciente que, às vezes, pede para eu marcar ali no finalzinho da manhã, porque aí vai pegar o horário do almoço. E não é nem por... A gente fala, a gente dá a declaração de comparecimento à consulta. Mas às vezes trabalha em algum formato ali que não é um patrão que vai receber aquilo ali. Às vezes é um entregador, às vezes é uma coisa que não pode parar de trabalhar. Não pode parar, né? Assim, então, não tem um empregador, ele é o próprio patrão, ele sabe que se ele não trabalhar, ele não ganha. Não adianta nem a gente dar declaração de comparecimento. Não vai ter abono do trabalho. Sim. Então, aí a gente às vezes marca 11h30, o paciente chega ali pra, né, a gente tenta encaixar, ou final da tarde também, às vezes eu atendo até depois de 5h30. Para tentar pegar também essa pessoal, né? Porque a gente sabe que precisa também tentar ajustar para suprir essa demanda. Imagino. Mas assim... Muito bom. Hoje o ambulatório, a gente conseguiu caminhar bastante, a gente está com bastante paciente, a gente vê que essas pessoas, elas estavam invisibilizadas, né? Não é que aumentou o número de pessoas, elas já existiam. Já existiam, a demanda que estava contida. Exatamente. Tinha uma demanda contida ali. E aí, aos pouquinhos, a gente vai, né? E até pelo fato do próprio ambulatório ter se organizado dessa forma, né? Criou a visibilidade não só dessas pessoas, mas do próprio atendimento. Sim. Aí hoje, a gente, às vezes, já recebe encaminhamento de uma estratégia de saúde da família, de uma UBS. Legal. Que algum paciente passou por ali. E aí eles acabaram referenciando pra gente, né? Muito bom. Espero um dia poder contra-referenciar, né? Pra essas unidades também darem sequência nesse atendimento. Sim. Mas hoje a gente acaba acolhendo todo mundo. Quem sabe, né? Uma capacitação futura, né? Educação, eu atendi em estratégia de saúde da família, né? Não aqui no Rio, eu atendi em São Paulo. Então, em São Paulo, a gente tinha capacitações periódicas, área de GO, tuberculose, né? Tinha as capacitações. Amanhã a gente vai ter uma capacitação de hepatites virais para os médicos de atenção básica. Um dos meus planos é colocar uma capacitação aí em atendimento LGBT. Saúde LGBT, exatamente. É muito bom, muito bom. Acho que é super válido. E assim, quais casos que você... Vou pegar uma água aqui. Fica à vontade. Quais casos que você considera dentro do atendimento LGBTQIA+, mais desafiadores? Quer que serve para você? Ah, não, obrigada. Precisa não? Eu fico muito agitada, então eu não tenho sede, eu não tenho nada. Naira, caso desafiador, eu acho que assim, existe alguns casos específicos, né, mais pontuais, que são desafiadores por questões clínicas, por exemplo. Então, teve um paciente que chegou para mim uma vez, que ele era dialítico, e ele se entendia como um homem trans, ele queria fazer testosterona. Então, assim, alguns casos que,
né, a dificuldade ali é... Que aí você fica pensando, como é que vai ser isso? Será que a gente teria como? Então vamos conversar com a nefro, que ele faz acompanhamento. Sim, as condições Qual clínicas. Exato, como é que é essa diálise dele? Quantas vezes você... Né, como é que vai ser essa... Inclusive até para fazer a hormonização. E a própria cirurgia de transição, você tem que ter uma condição clínica de saúde geral mínima, né? Exatamente. A gente tem algumas contraindicações absolutas para fazer hormônio, para fazer a mesma cirurgia. Idade até, tem uma portaria que a gente vai falar mais adiante que fala da questão da janela de idade por conta disso. E algumas contraindicações relativas, né? Que aí, dependendo se o paciente consegue estabilizar aquele quadro, a gente pode dar sequência na hormonização. Mas conta do caso. Isso. Então, assim, tem alguns casos pontuais que são questões clínicas. Então, esse paciente, pacientes que às vezes, vai fazer uma cirurgia, vai fazer alguma coisa, então a gente não vai começar o hormônio ali naquele momento. Então tem também o momento que a gente, né, consegue dar início ali naquele processo. E eu acho que uma coisa que eu acho que junta vários casos é saúde mental, que eu acho muito desafiador. Perfeito. Então, assim, tem esses casos pontuais, mas eu acho que saúde mental consegue englobar, assim... Quando a gente fala em disforia de gênero, né, o sentimento de inadequação é uma coisa muito forte. E tem casos até que você tem aquela pessoa que fez a hormonização, que fez a cirurgia de transição e ainda assim ela tem um sentimento de inadequação, né? Apesar de todo esse caminho, que é um caminho difícil, né? Vamos pensar, um caminho difícil, doloroso, difícil, né? Que precisa de todo um processo. Ela passa por todo aquele processo e ainda assim aquele sentimento de inadequação persiste. Por isso que é muito importante a gente ter um profissional para poder fazer esse acompanhamento em saúde mental. A gente fala que não é mandatório, né? Sim. Porque tem gente que consegue ficar bem e não precisar, né? É aquela história, né? A demanda é 1 a 1. Isso aí. Então, assim, nem todo mundo vai querer fazer hormônio. Nem todo mundo vai querer fazer cirurgia. Exatamente. Por isso que, assim, o atendimento, na verdade, ele tem que ser 1 a 1. Você vai ter que entender a sexualidade daquele indivíduo, você vai ter que entender como é que ele se sente mais confortável dentro da sexualidade dele e, a partir daí, traçar um plano de atendimento para aquele indivíduo. Dentro, assim, de saúde coletiva, né, da medicina de família também, a gente vê muito o projeto terapêutico singular, que é exatamente isso, você fazer um planejamento para aquele indivíduo, né? E o método clínico centrado na pessoa. Então, você vai atender quem está ali na sua frente. Né? Você não vai atender um sistema, você vai atender quem está ali na sua frente, uma caixinha. Não. Exato. Né? Porque as pessoas confundem, né? As pessoas acham que todo mundo que é trans vai querer fazer cirurgia. Isso. Pode ser que a maior demanda que a gente tenha no ambulatório seja a hormonização? Sim. Mas não é só ela, né? Então, muitas vezes o paciente chega e não é essa a demanda dele. Ele pode chegar com uma outra demanda qualquer, né? E a demanda de saúde mental, a gente vê que ela é muito prevalente. Então, a gente ter ali um profissional para poder dar essa retaguarda pra gente é essencial. Igual eu falei, não é todo paciente que vai precisar desse acompanhamento, né? Mas tem muitos que chegam com transtornos de ansiedade, de depressão, secundários à própria disforia. Né? Sim. Que talvez a hormonização em algum momento vai melhorar, mas pode ser que não. Então, ter esse acompanhamento é essencial. E não deve ser fácil conseguir o profissional também que atenda voltado para essa área. Porque a mesma dificuldade que a gente tem no profissional de saúde médico, né? Na área psicológica e ainda médico também na área de psiquiatria também, né? Assim, não é fácil você encontrar o especialista nessa área. Hoje a gente está com um profissional lá, que a gente deu muita sorte, que também é, né, formado aqui em Macaé, e ele já era psicólogo. Então, assim, ele fez medicina aqui na UFRJ, sim, mas ele já tinha uma graduação de psicologia, então a gente fala que ele é um combo. E hoje ele é doutorando em psiquiatria. Legal. Então, hoje Miguel é quem ajuda a gente nessa demanda. Que aí ele consegue, né, ter várias ferramentas. Se ele vê que o paciente precisa de estratégias de técnica cognitivo-comportamental, ele vai usar TCC. Se ele vê que o paciente é mais um perfil de análise, ele vai para psicanálise. Se ele vê que o paciente precisa de medicação, ele pode prescrever. Então, ele consegue, né, hipnose, será que ajuda?
Nunca pensei. Não sei se Miguel... Pode valer a pena a gente trazer um dia verdade. ele aqui, nós três, conversar sobre hipnose. Porque, assim, Aham. hipnose dentro, por exemplo, de traumas relacionados a abuso sexual é uma opção, Aham. Interessante, né? né? E aí, a gente vai... Acho que tem 6 meses que Miguel começou com a gente. Então, Legal. é ótimo, assim, os pacientes adoram e tem Já sido tô querendo muito... conhecer ele. Acabou que... Acho que ele não teve aula com você na Não, faculdade. Mas você é conhecido, então já já falei de você. Ai, que bom. Eu posso fazer esse contato aí entre Gratidão. vocês. Gratidão. Bom, deixa eu ver o que eu separei aqui mais pra gente falar, né? Aham. Deixa eu fazer só um outro comentário, que eu gosto sempre também, Naira, de falar como eu entendo o adoecimento. Perfeito. Né? Que a gente falou sobre os pacientes e como essa disforia às vezes acaba afetando muito, Sim. como esse processo é difícil e como esse processo tem que ser individualizado. Durante a graduação, eu entendi que o adoecimento ele não é ao acaso. Não. Né? A menos que você tenha uma síndrome genética, a gente adoece de acordo com determinadas... que a gente chama, né, de uma determinação social. Então, hoje eu entendo o adoecimento, né, o processo de saúde e doença determinado socialmente. E como essa população LGBT adoece? Né? Então, ela adoece por conta da transfobia que sofre, da homofobia que sofre, da ruptura de vínculo familiar em decorrência disso. Tudo isso vai afetar a saúde dessa pessoa. Sim. Saúde mental, né? Igual eu falei, transtornos de ansiedade, Sim. de depressão. Na verdade, nas minhas convicções pessoais, Catherine, eu vou até além. Uhum. Quando eu penso no processo de saúde e doença, Uhum. o processo da doença, ele já está no energético antes dele chegar no físico. Uhum. Então, se ele já está no energético, ele vai englobar tudo aquilo que envolve o indivíduo. Desde a sua ancestralidade, Uhum. né, até o momento de vida atual e tudo que cerca aquele indivíduo na sua natureza. Sim. Então, eu não consigo entender, né, fazer da minha prática ali algo distante disso, né? Então, entender que essas pessoas, elas estão adoecendo ali por conta de situações, né, que se colocam seja, né, na forma dessas opressões que a gente falou, de transfobia, de LGBTfobia, ou mesmo dessas barreiras do acesso à saúde, que também é em decorrência disso. E entender que esses preconceitos, eles são, né, algo que a gente pode combater. Isso não é natural. Não, né? não, na verdade Então, não. Pelo contrário. Pelo né? contrário, isso é o não natural. Então, assim, entender que esse acolhimento, essa aceitação, né, essa naturalização das sexualidades, das identidades, isso vai gerar tanta saúde para as pessoas. Sim, Né? Eu acho que essa população, ela adoeceria tão menos, com certeza. né? Então, hoje, assim, eu não consigo entender Cê- saúde e ainda doença de outra tem forma. gente que acredita que isso é escolha. Sim. E é importante a gente dizer isso, né? A sexualidade não é uma escolha, Uhum. né? Na Perfeito. verdade, ela faz parte do ser do indivíduo, Uhum. né? Como a nossa impressão digital, e ela não é igual, né? Então, assim, Só voltando rapidinho nos casos desafiadores, eu acho que além de saúde mental, tem uma outra coisa também que eu acho que engloba alguns casos, que são as questões familiares. imagino que sim. Então, assim, às vezes a gente... Como é que lida com a família? Exato. Então, às vezes, a gente tem uma variedade de idades, assim, bem ampla também no ambulatório. Eu já atendi paciente de 13 anos e eu tenho paciente de 45, 46, 47. E às vezes... Idosos. Idosos eu não tenho. Ainda? Ainda. Mas é interessante. Eu tenho pacientes de 45 mais, né, que já fizeram a transição e estão ali só fazendo acompanhamento. E pacientes que chegaram com essa idade com a demanda de iniciar a hormonização, né? E isso é muito legal. Tá legal, tudo bem. Perfeito, né? E tenho pacientes muito jovens, né, se entendendo como pessoas trans e que chegam pra gente. Claro que nessa idade a gente não vai fazer hormonização, né? A gente só pode fazer hormonização a partir dos 16 com autorização dos responsáveis ou a partir de 18, né, com autorização do próprio Perfeito. paciente. Nessa idade, ali 13 anos, o que poderia ser feito, teria que ser em centros de referência que são vinculados à pesquisa para poder fazer bloqueio puberal. Então, são pouquíssimos Isso aí centros, eu estava até lendo né? a respeito. Na verdade, assim, embora, eu até vou perguntar a sua opinião sobre isso, existam grupos, né, que acreditam
que vale a pena fazer procedimentos de hormonização e até cirurgia em crianças, as chamadas crianças trans, na verdade, tudo que eu tenho lido de literatura aponta para que espere que a sexualidade daquele indivíduo se manifeste de uma forma mais madura, para que não se coloque os pés pelas mãos e se faça procedimentos que depois não vão ser reversíveis. Uma das coisas que se faz é o atraso da puberdade, para dar um pouco mais de tempo para aquele adolescente conseguir realmente se reconhecer de uma forma mais... Hoje o que a gente tem, né, pela resolução do CFM, permitido é isso. Perfeito. É o bloqueio puberal, que seria esse atraso da puberdade, que tem que ser feito nesses centros de referência, vinculados a também pesquisas, e a partir dos 16, aí já poderia, né, fazer com autorização dos responsáveis. Isso a gente falando da hormonização, tá? Perfeito. Cirurgia, então? Cirurgia, então, aí já é uma outra história. Mas a gente volta aí nesse ponto depois para comentar que é interessante. Então, esses pacientes que chegam muito jovens, às vezes ainda chegam com muitas questões familiares. Não que os outros também não possam ter, né? Mas, assim, questões ainda de dependência, de que mora na mesma casa dos pais, e aí o pai não aceita, a mãe não aceita. Então, esses são casos bem desafiadores também, porque a gente vê como isso influencia muito nos pacientes. Imagina, muitas vezes, o início da hormonização para eles é quase que, assim, o que vai melhorar ali um quadro de saúde mental, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, como dar sequência nessa hormonização, vivendo na casa com pessoas que não vão aceitar, né? Então, essas questões familiares é complicado. Já atendi muito paciente com pai ou mãe, tem exemplos maravilhosos. Eu tenho um paciente, um menino trans de 17 anos, e ele foi com o pai, e uma graça. Os dois são fofíssimos, assim, e o pai super parceiro. Legal, é legal de ver isso. Isso. E aí, assim, acho que é exemplo, né, para outros pais de como acolher. Quando esse pai chegou, né, e aí eu perguntei como tinha sido, né, esse processo ali do filho estar se entendendo como um menino trans. E o pai virou para mim e falou, meu filho, ele acabou de passar para tal curso e não sei o quê. É só motivo de orgulho para mim. Legal, então, isso, né? Assim, a transexualidade ali é só algo que aconteceu, né? Mas de forma alguma isso influenciou, fez o pai se decepcionar de alguma forma. E eu achei isso tão lindo, sabe? Com certeza. E é raro de ver. E você me fez até lembrar de um episódio que é um nonsense, é uma cena nonsense, mas muito significativa de um filme chamado Meu Nome é Ray. Não sei se você chegou a ver. Não. Cara, vale a pena. Ele tem umas passagens que são, assim, muito interessantes. Tem uma passagem que é um adolescente que está tentando transicionar de menina para menino. E aí, o que acontece? A avó se descobriu lésbica depois. Aí tem um momento do filme, que até a Susan Sarandon, que faz a avó, que vira para o Ray e fala assim, mas por que você não pode ser uma lésbica normal? Por que você precisa tirar a mama? Né? E assim, é um nonsense, mas que é muito significativo, né? Que mostra como é que, de uma forma geral, a maioria dos parentes, das pessoas que estão diretamente vinculadas emocionalmente com esse público LGBT, que não entende o que isso significa. Exato. E como que interfere nisso de uma forma negativa. Exatamente. Né? E uma coisa muito importante, e essa confusão às vezes pode acontecer com os próprios pacientes ali no início, né, de se entender, que é confundir sexualidade com identidade. Perfeito. E que você explicou, explicou brilhantemente no podcast com a Thaís. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles primeiro acham que é uma questão de sexualidade. Sim. Então, às vezes, até se identifica como uma mulher lésbica ou como um homem gay, e depois vê que não é isso. A questão não é essa. A questão não é essa, não é só pelo que eu me atraio, é quem eu sou. Quem eu sou. Né? E aí, os pacientes, às vezes, falam que tiveram que, entre aspas, né, sair do armário 2 vezes, se assumir para a família 2 vezes. Primeiro, achando que era uma questão de sexualidade, e depois entendendo que não, na verdade, era uma questão de identidade, tendo que chegar para a família, né, e às vezes colocar isso e muitas vezes já tendo traumas de como tinha sido aquela outra revelação e que não tinha sido muito legal, e às vezes isso atrapalha ainda mais conseguir conversar sobre a transexualidade. Perfeito. E aí, assim, a gente vê muito, e da mesma forma que eu atendi, né, esse filho e esse pai, que foi incrível, já atendi também, né, paciente com pai ou mãe e que não foi legal, né, que
infelizmente, a mãe não aceitava, falava que Tem um profissional não entendia. que faz esse meio de campo Como assim, meio de campo? com a família? Infelizmente, não. A gente precisava muito de ter um assistente social com a gente na equipe. Hoje a equipe, né? A gente funciona... hoje o ambulatório ele já está dentro do organograma da prefeitura. Isso já foi um primeiro passo, que hoje a gente existe ali no organograma, dentro da atenção básica. Mas, infelizmente, a gente não tem uma grande equipe. A gente acaba usando profissionais da rede. Então, hoje do ambulatório tenho eu e Miguel, né? 2 médicos. E Geórgia é a coordenadora do Núcleo da Mulher, que acabou abraçando também o ambulatório, né? Tem uma médica também, que seria responsável técnica pelo Núcleo da Mulher, que o ambulatório agora fica ali também, né? Acolhido por ela, digamos assim. Mas, por exemplo, um assistente social a gente não tem, então a gente teria que usar da rede. Fonoaudióloga, a gente usa ali do próprio do CID, né? Que fica ali do lado do Dona Alba. Ginecologista, a gente usa do Núcleo da Mulher. Então, são profissionais que acabaram criando uma parceria. São parceiros nossos. A gente já sabe que a gente pode encaminhar esses pacientes especificamente para esses profissionais que vão ser bem acolhidos, atendidos. Mas eles não fazem parte da equipe do ambulatório. Perfeito. Hoje, a gente também queria muito expandir essa equipe, né? Perfeito. Eu acho que um seria assistente perfeito social se seria conseguisse. perfeito. Até para poder ajudar também nessa demanda de documentação, de retificação, às vezes até uma orientação assim mais da parte legal que a gente não sabe muito, né? Se tivesse esse apoio seria ideal. E às vezes grupos. Fazer educação em saúde, com Como reunião com os pais. Exato. Como a gente começou ali na pandemia, era tudo muito, né? Você não conseguia imaginar em fazer um grupo ali entre os pacientes ou com pais. Hoje a gente já consegue pensar nisso, né? A gente precisa pensar como viabilizar isso. Por conta de horário, a gente sabe que as pessoas trabalham, né? Então teria que ser num horário flexível. Sim. O espaço, à noite. ali no Dona Alba mesmo, algum outro lugar, né? Mais acolhedor. Mas esse espaço, assim, entre pacientes e com familiares, eu acho que seria muito legal. Porque quando a gente participou de algumas ações, né? Que esses pacientes, eles se encontraram e eles conseguiram ver que eles compartilham algumas coisas, né? Enfim, que eles não estão sozinhos, né? Então, isso é muito legal. Muito legal. E aí, para as famílias também, para eles entenderem que não é só o meu filho, que não é nada de muito... super normal, na verdade. Sim. Então, que essa naturalização, ela pode vir também disso, de você olhar e falar assim, tem uma outra pessoa que tem um filho que também é trans. Como é que essa outra pessoa lida com isso? Como é que essa pessoa lida? Exato, exatamente. E aí, trazer essas pessoas que lidam bem, né? Para poder mostrar que é possível, né? Acolher, entender. Legal. E que esse filho, ele não de forma alguma é motivo de tristeza ou de decepção. Pelo contrário, pode dar muito orgulho. Muito show. E principalmente se tiver esse acolhimento da família, né? Sim. Aí que essa pessoa ela vai conseguir brilhar, né? Sim. Porque apoio ajuda é tudo. Até na própria ter rede adequação. de apoio. Exatamente. É até uma das coisas que a gente avalia, né? Pra pensar a hormonização. Porque a gente sabe que o hormônio vai mexer com o humor, né? Então, se Como é que você vai ter uma família que não acolhe isso ou que está contra isso? Se você não tem uma rede de apoio, né? Então, muitas vezes o paciente, a gente conversa, eu acho que você está muito ansioso, a gente primeiro precisa, talvez, manejar melhor essa ansiedade, porque na hora que a gente fizer o hormônio, essa ansiedade pode ter uma crise, né? Exacerbar de uma forma que não vai ser legal. Então, até nessa parte, assim, a gente tem que conversar com o paciente e, às vezes, isso, para eles, é péssimo, porque vai demorar mais ainda para iniciar um processo que eles já estão, né? Não vê a hora de começar. A ansiedade aumenta ainda mais. Uhum. Mas aí é legal a gente falar daquele outro ponto, da individualização. Perfeito. Então, nem todo paciente precisa do hormônio. Não. É o que eu falo para eles sempre. Eles chegam falando assim, eu quero dar início ao meu processo de transição. Eu falo assim, o início do seu processo de transição foi quando você se entendeu uma pessoa trans. Começou ali. Perfeito. Não é quando a gente começar o hormônio. Porque aí eles ficam achando que só vai começar na hora do hormônio. E eu falo, não, o processo já começou e a gente já tá aqui, ó. O hormônio é uma ferramenta que a gente tem. Perfeito. Né? Vou colocar como ferramenta. Pra adequação, pra quando a disforia é muito forte. E que às vezes, vamos supor, o paciente tem uma contraindicação a fazer. Não necessariamente precisa se desesperar, né? Sim. A gente sabe que existem outras formas não hormonais. Então, para uma mulher trans que tem uma questão com a voz, fonoaudiologia. Perfeito. Um homem trans que quer um pelo e passa um minoxidil, vai ter um pelinho ali no rosto, né? Então, às vezes, quando a gente não consegue fazer a hormonização por completo, a gente tem outras estratégias Outras ferramentas. Outras ferramentas.
Que E é aí a é questão dos sempre- caracteres secundários. Isso aí. Então, às vezes pro menino também, né? Um menino trans, eu queria mais massa muscular, vamos pra academia, vamos ver Aí é dieta, o nutricionista. nutricionista. A gente tem uma paciente que ela vai formar em nutrição. A gente tá doido pra trazer ela pro ambulatório também, vai ser muito Ela legal. vai adorar. Ela, Ela vai adorar. E ela gosta muito de estudar isso e como a nutrição pode ajudar no processo de hormonização. Ela gosta, né, ela se aprofundou nessa parte. Então, Nossa. a gente tá super na expectativa, assim, de Já trazer quem sabe mais conseguir, Sim, né? seria perfeito. Nutricionista também seria incrível. E foi o que você falou, profissionais que queiram estar ali, né, e se aprofundar nessa área, porque é uma coisa que está sendo estudada agora, então tá tudo aparecendo à medida que a gente, né, que tá caminhando. E é legal, porque vai criar uma liga legal na equipe, né? Uhum. Porque, na verdade, é uma equipe que está sendo construída junto. E isso não tem história melhor para começar um serviço do que assim, né? Uhum. Pessoas que querem estar ali, Exatamente. estão empenhadas, estão comprometidas com aquela causa e querem fazer o seu melhor. Uhum. Isso é Exato. tudo de bom. Perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, e assim, como é que você orientaria um profissional que deseja fazer uma formação específica, né? Assim, imagino que para você tenha sido difícil, né? Até porque é difícil encontrar material. Sim. E como é que você orientaria alguém que gostaria de fazer essa formação específica? Então, hoje a gente não tem, assim, por exemplo, a gente poderia dizer, você precisa fazer endocrinologia. Não, necessariamente. Você precisa fazer gineco ou uro. Também não. Também não. Então, assim, você precisa se capacitar de alguma forma, né? Pra parte técnica, eu digo. Porque pra parte de acolhimento, de abordagem, isso daí você tem que desenvolver e querer e se sentir bem trabalhando naquilo ali, ter motivação. A pergunta que você me fez, né? Não, na verdade, assim, você me respondeu o que eu sempre perguntava quando eu fiz a pós de sexualidade. Eu ficava muito confusa no início, mas eu tenho que fazer ginecologia? Aí muitas amigas sexólogas e pessoas que eu fiz cursos e fiz formações extras, falam assim, de jeito nenhum. Em sexualidade, o que você menos vai ver é problema ginecológico, porque a coisa vai muito além disso. E realmente, na prática, a gente vê que uma ou outra paciente, você vai ter que fazer o exame ginecológico, basicamente aquela que tem vaginismo. Mas o resto todo... Sim. Não teria... Não tem nada a ver. Porque aí a gente acaba também limitando, né? Esse atendimento que a gente está falando que já está tão difícil. Sim. Então, quanto mais profissionais interessados, né? Essa capacitação pode se dar de várias formas. Eu tinha, né, essa parte mais da área da pesquisa. Então, essa abordagem, assim, de entender o que é sexualidade, o que é identidade... diferenciar, né, como abordar, quais são as questões, né, para uma pessoa trans. Isso eu acho que foi vindo desse estudo, assim, mais da parte da saúde coletiva. A parte da hormonização em si, tem um protocolo de São Paulo que me guiou muito, que é muito bom, que esse protocolo de São Paulo, ele traz também um compilado ali de alguns artigos que já tinham sido lançados, né, orientando mais ou menos como fazer essa hormonização. Hoje tem um outro... livro muito bom, né? Que você até trouxe, se quiser mostrar aí. Eu acho que vou mostrar. Que ele é uma bibliografia ótima também, ele é um compilado ótimo que traz, assim, não só a parte da hormonização, mas também toda essa parte de abordagem, de políticas públicas. Bem legal esse livro, muito gente. Legal. Muito legal. Dá uma abordagem geral. Então, assim, eu tive essa capacitação teórica que eu mesmo fui fazendo. Até deixar aqui em cima da mesa. Pronto. E eu fiz agora estou fazendo a segunda, né? Com uma endocrinologista, que ela já trabalha, né? Ela trabalhou no IED muito tempo, e ela trabalhava também com pessoas intersexo, mas aí ela acabou tendo também essa experiência com pessoas trans, e ela criou esse curso, né? Que é um curso de capacitação para hormonização. Então, a parte da hormonização, apesar de ter nesse protocolo, ter nesse livro também, eu fiz essa parte, digamos assim, intensiva com ela, Juliana Gabriel, o nome dela. Uma mentoria, né? Exato, uma mentoria, perfeito. É tudo de bom. Isso. E teve a primeira, ela já fez a segunda agora. Essa segunda já tá mais conteúdos, assim, que você não precisa necessariamente estar ali ao mesmo tempo, né? Não é
isso também te dá mais liberdade de conseguir fazer o curso. Perfeito. E tem outros cursos também nesse modelo, né? Hoje pelo menos eu desconheço alguma coisa muito específica, assim, né? Claro que a gente sabe que isso está sendo... Ainda não tem. Até antes desse nosso podcast, eu andei buscando, dando... Assim, tem alguns cursos. Exato, mas assim, eu desconheço não tem a formação. Uma formação, exato. Não tem, né? Não tem uma formação. Então, assim, claro que dentro da sexualidade você vai estudar um pouquinho, dentro de algumas áreas você vai estudar, mas não é garantia de você vai fazer uma residência em endocrinologia de você estudar hormonização cruzada para pessoas trans. Perfeito. Não é garantia, né? Tem alguém que estude a parte de satisfação sexual desse público? Não conheço também, né? Olha, já fiquei interessada. Exatamente. Então, assim, para quem quer trabalhar com isso, eu acho que primeiro é você tá muito tranquilo, assim, de é isso que eu quero trabalhar com essa população. Porque se você, de alguma forma, seja até mesmo por falta de conhecimento, né? Melhor antes de se capacitar, né? Não trabalhar. Porque é uma população que já está fragilizada. Então, se ela chega e ela ainda vai sofrer algum tipo de violência ali do profissional, isso pode ser muito, muito prejudicial para ela, né? Então, não adianta colocar qualquer profissional. A gente sabe que tem que ter um tato, digamos, né? Sim, tem que ter... E essa parte é difícil de você capacitar. Na verdade, porque isso é da pessoa. É da pessoa. E a parte técnica, né? Então, a gente tem aí essa bibliografia que agora tá ficando um pouquinho mais robusta, porque era muito pouco, tinha muito pouco, né? E que eu acho que esse livro, né? O Protocolo de São Paulo é muito bom também. Esse curso de capacitação que eu falei também foi muito bom. Legal. Que foi o que foi me trazendo a esse... de hoje me sentir mais seguro de trabalhar com isso. Muito bom, muito bom. Eu trouxe um resumozinho, porque a gente vai falar de política. Aí eu trouxe um resumo do contexto histórico, que eu vou ler, né, gente? Porque eu não vou gravar isso aqui de cabeça, né? Então, assim, a gente teve, o começo da história política, né, de visibilidade do público LGBTQIA+, foi uma resolução do CFM, a resolução 1428 de 1997. Resumindo, né, ela reconhecia como lícito a realização de procedimento cirúrgico em paciente trans. Ela autorizava cirurgias experimentalmente em hospitais universitários. E as intervenções eram subordinadas à norma do Conselho Nacional de Saúde de 1996. Esse foi o primeiro pontapé. Depois veio uma segunda resolução do CFM, 1652, de 2002, que ampliava a resolução anterior, né? Criava processos de acesso dessa população. A cirurgia permaneceu restrita a hospitais universitários e tira o caráter experimental a neocolpovulvoplastia. Tudo bem. Depois veio, em 2008, a portaria do SUS 457. Regularizava o processo de transexualização no SUS, criava normas de credenciamento para as unidades de atenção especializada, e aí são criados 4 centros, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em Goiás e um no Rio Grande do Sul. E aí já começa a se falar em idade. É a primeira portaria que fala do tratamento mínimo de 21 anos até o máximo de 75. Uma das coisas que são faladas é aquilo que a gente até comentou, né? Que você precisa ter um porquê, né? Essa máxima de 75 anos, né? Porque depois dos 75 anos você vai ter muito mais comorbidades e aí para fazer, né, o risco começa a ficar complicado, tanto para a hormonização quanto para a cirurgia. Depois vem em 2009, né, a resolução 208, de 27/10 de 2009, em que você já pensa no atendimento integral da população trans e de travestis. É legal a gente falar sobre a diferença de trans? Você quer falar a diferença de trans para travesti? Hoje a gente entende a identidade travesti, né? Existe um resgate histórico aí, que é uma coisa muito latina, muito nossa, né? Essa identidade. Hoje existe também uma reivindicação política, né? De algumas meninas de se identificar como uma mulher travesti. E a mulher trans, ela já se identificaria mais com esse gênero mulher mesmo, né? Então, a travesti, ela tem uma força muito política, assim, muito... De resistência. De todo esse histórico que existe, assim, bem latino, que elas trazem, né? Sim. E hoje a gente, né, é até legal da gente falar, porque as pessoas, elas entendem muito o gênero como binário,
né? Então, Sim. você tem homem e mulher, e acabou. É, E, na verdade, não. A gente tem uma gama. Exatamente. Parece que são mais de 40 possibilidades. Então, da mesma forma que a gente sabe que alguns povos originários, né, indígenas, têm ali um terceiro gênero, ou um gênero que flui, né? Aí a gente fala do queer, né? Tem o queer, Que né? é o que seria aquela... o queer até, ele transita e ele faz a resistência exatamente ao empacotamento dessa sexualidade. Sim, sim. Porque o queer, para quem não sabe, é aquele que pode estar de batom, bigode e barba. Ou seja, Sim. ele não tem um gênero que E aí é quando a gente fala dos gêneros que não são binários. Não são binários. Né? Exato. Que a pessoa pode se identificar simplesmente como não binária, ou ela pode ter aí um gênero que sai da binaridade. Né? Mistura então, um isso com o muito outro. interessante. É muito legal. E é importante a gente deixar bem claro que isso não significa que, igual você falou, não é uma escolha, né? Então, Não. a pessoa que ela é fluida, não é que ela hoje escolheu uma coisa, amanhã ela escolheu outra. Não. Ela já é fluida, né? Então, A essência dela já é fluida, né? Então, da mesma forma que uma pessoa pode ter uma mais estática, né? Você se identificar mais de uma forma mais estática, mas tem uma pessoa que pode ser mais fluida. Então, Isso vale para orientação sexual também. As duas formas independem dessa questão de escolha. A pessoa é daquela forma, mesmo que essa forma seja fluida, né? Sim. Continuando, ainda 2009, a gente acabou... Aí, em 2009, as pessoas passaram a ter o direito a usar o nome social. Né? A avaliação tem que ser feita por equipe multidisciplinar e a abordagem já era, como a gente acabou de mencionar, individualizada e de acordo com a demanda de cada paciente. Perfeito. Né? Aquilo que a gente já mencionou anteriormente, nem todo paciente quer fazer hormonização, nem todo paciente quer fazer a transição com cirurgia. Eu tive 2 experiências assim, ao longo da minha graduação. Eu tive uma mais próxima, né? A gente teve um veterano que se formou em Macaé, que fez a transição dele no final da faculdade. Então, amigo, Que legal isso. Hoje ele faz cirurgia plástica. Que legal. E ele quer trabalhar exatamente com essa população. Legal. Né? Então, precisa de gente. Precisa. Então, eu tive essa experiência, assim, que ele, né, mais próxima de amizade. E eu tive uma outra amiga também, mas aí foi uma experiência mais de congressos que a gente se encontrou. E assisti muitas oficinas dela falando sobre a experiência dela como uma menina trans fazendo medicina também. Só que ela estudava no fundão. E ela falava uma coisa que isso me marcou muito, né? Em toda oficina, palestra que eu assisti dela. Lu falava que o processo transexualizador parece que é como se fosse uma esteira, que a pessoa sobe aqui e vai passando, e aí, igual o processo de fábrica, né? Aquela coisa bem tempos Fordismo. modernos. Tempos modernos. Então aqui põe uma coisa, aí chega aqui, pá, coloca outra. Aí chega aqui, pá, coloca outra. E que todo mundo que sobe nessa esteira teria que passar por todos esses, né? Esses processos ali. E ela fala que não, o processo transexualizador não é isso. O processo transexualizador é você oferecer-lhe, ofertar serviços diferentes, estratégias diferentes. E aí, para cada pessoa, determinadas estratégias vão ser utilizadas, né? Perfeito. Então, a hormonização pode ser uma, a terapia de voz, né, vocal com uma fonoaudióloga pode ser outra, questões de dermatologia que a gente esquece, né? Sim. Que, às vezes, um laser para tirar a sombra da barba de uma mulher trans já vai ser perfeito para diminuir a disforia dela. Então, assim, a gente tem essas outras estratégias. A cirurgia pode ser, como pode não ser, né? A cirurgia não é obrigatoriedade. Nem toda pessoa trans vai fazer cirurgia. Ou quer, né? Não é nem que vai por questão da possibilidade, que a gente sabe que é difícil, né? Sim. Mas por vontade mesmo. Não quer. Né? Não quer. Você estava até comentando, né, na nossa conversa anterior, né, de um paciente que não queria tirar, né, não queria tirar o pênis, né, porque sim. É legal falar dessa história, porque as pessoas acham que é só uma coisa ou outra, não necessariamente. Como é que a sexualidade ela é diversa, isso, né? Achei bem interessante essa história. É muito legal a gente sempre diferenciar, né, identidade de sexualidade. Então, uma pessoa trans, ela pode ser hétero, ela pode ser homo, ela pode ser bi, ela pode ser pan. Perfeito. Né? Então, uma pessoa trans, a gente sempre pensa, por exemplo, uma mulher trans, ela vai ter disforia com o pênis. Existe essa prevalência, mas não. Não necessariamente. Eu tenho pacientes que não têm disforia com a genitália,
Pelo contrário, elas gostam, na sexualidade delas, de explorar a genitália. Então, muitas vezes no sexo, de penetrar de forma ativa, né? Que a gente faz a diferenciação do ativo e do passivo. Então, na sexualidade dela, ela gosta de ser ativa. Então, o pênis para ela não é uma questão. Pelo contrário, a questão é que o hormônio diminui a ereção, diminui a libido e acaba atrapalhando. A vida sexual. Exatamente. O que para outras meninas é ótimo, que tem disforia com a genitália e que quando o hormônio começa a ter esse efeito, né, de diminuir libido, diminuir ereções espontâneas, acaba sendo ótimo para elas porque tem a disforia. Então, isso é muito variado também. Né? Diversidade é a palavra. E aí, claro que essa paciente que não tem disforia com a genitália não vai precisar passar por uma redesignação, né? Uma cirurgia de genitália. Exatamente. Muito pelo contrário, você ferra ela. Exato. Né? Então é isso, muito, muito bom. E, enfim, a gente chega na portaria de 2013, né? 2803 de 2013, que já integra os serviços como tendo uma porta de entrada pela atenção básica, né, que a gente estava comentando, cria modalidade de assistência diferente, ou seja, você tem assistência que ela é só ambulatorial e assistência que é hospitalar, autoriza os procedimentos complementares, esterectomia, cirurgia mamária, reconstrutora, mastectomia, e altera a idade mínima, que antes era 21, para 18 anos. Bom, então a gente percebe que as mudanças elas aconteceram de forma lenta, gradual e aconteceram. Com muita luta, né? Com muita luta. Agora, tudo isso que está contemplado na sua prática clínica, você vê que funciona? Vamos lá. Infelizmente, não. Né? Infelizmente, não. A gente tem esse avanço, assim, das políticas públicas, o que é muito importante, tem que ter mesmo, porque precisa ter um início, né? Sim. E essas políticas, elas vão ordenar o cuidado, elas vão dizer quais são as diretrizes, os objetivos, e acaba sendo a ferramenta que um município, uma gestão, por exemplo, vai ter para falar: vamos ter isso aqui na nossa cidade, né? Então, existe uma política ali que orienta que a gente tenha um serviço que atenda essa população. Então, vamos credenciar um ambulatório, Então, essas políticas são muito importantes, mas elas, a gente sabe que nem todo local elas vão estar funcionando, e mesmo onde tem, às vezes tem precariedades. Então, hoje, né, principalmente na questão da cirurgia, a gente sabe que imagino que é um gargalo. Tem. Você mesmo mencionou, né? Quais hospitais que foram credenciados para ter a cirurgia de redesignação. Imagina, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro a gente tinha... Pois é. 400. E a gente sabe que isso teve períodos, assim, que a fila não andava, teve a pandemia que atrasou ainda mais. Aqui no Rio, a gente tem como referência o Hospital da UERJ, né? O Pedro Ernesto, que é onde faz as cirurgias. Quando eu comentei, né, que lá no consultório na rua, os pacientes eram encaminhados para o IED conseguia encaminhar esses pacientes para o Pedro Ernesto para poder dar entrada. Só que até hoje nenhuma paciente conseguiu. Porque mesmo quem entrou há 5 anos atrás ainda não foi chamado. A última informação que eu tive é que estavam chamando pessoas que entraram na fila em 2012. Então, assim, tá com um atraso de 10 anos. 10 anos de espera na fila para você conseguir. E também deve faltar profissional especializado nessa área cirúrgica. Cirurgiões, pensa bem, não tem, né? Então, hoje, pelo SUS, existe muito esse gargalo. A parte cirúrgica é muito difícil de conseguir. Para as meninas, né, a cirurgia é essa fila, né, com esse tempo aí de espera. Para os meninos, é difícil também porque a gente não consegue ter cirurgiões plásticos, por exemplo, para fazer uma mamoplastia masculinizadora aqui em Macaé. A gente sabe que a cirurgia plástica em Macaé pelo SUS mal dá conta de paciente queimado, reconstrução, né, partes assim mais... Neoplasia, questões de... Então, assim, não dá conta de ter mais, teria que contratar um profissional também que consiga, saiba lidar com essa... Exatamente, tudo aquilo que a gente já conversou. Então, a gente teria que fazer o quê? Fora de domicílio. Então, jogar na regulação estadual de vaga para ver onde essa pessoa poderia ser... Só que isso também é muito difícil. Como que essa pessoa vai para outro município para fazer uma cirurgia? Funciona, aí acaba entrando a questão do viés político. Fulano que conhece Cicrano, que também conhece Beltrano, também tem essas e que questões, fura a né? fila. Essas questões, assim, infelizmente, elas permeiam a nossa política pública, infelizmente. Mas hoje, assim, infelizmente, né, apesar de ter as portarias, a política pública instituída, a gente sabe que a fila é longa, né, que são poucos serviços que estão capacitados, que estão credenciados para atender.
Então, igual eu dei o exemplo, né? Aqui a gente tem Macaé, que tem um ambulatório, Cabo Frio, que tem outro. E as outras cidades todas? Exatamente. E cadê esse depois de público? Cabo Frio você vai ter só lá no Rio, né? Pois é. Então, a gente não dá conta. É uma né? grande carência. Mesmo que a política pública exista, a gente precisa de gestões públicas também que funcionam. coloquem essas políticas em prática. E né? aí eu já emendo na próxima pergunta que eu ia te fazer. Vamos lá. Como a gente mencionou já anteriormente, a ciência, ela anda de mãos dadas com a sociedade, né? O avanço tecnológico. Então, você precisa ter uma demanda, essa demanda, ela necessita ser solicitada, e aí a gente sabe que as coisas só acontecem quando as pessoas que precisam dessa demanda ocupam os espaços decisórios, né? Se você não ocupa aquele espaço decisório e de gestão, né? E não faz a pressão Você necessária. vai ficar dependendo de que uma outra pessoa defenda o seu interesse. Exatamente. Né? Hoje, a gente tem pessoas que ocupem esses cargos decisórios e que estejam comprometidas com esse avanço político nessa área, que possam estar solicitando essa demanda que está defasada? Naira, eu acho que a gente tem caminhado nesse sentido, né? Eu acho que essas últimas eleições que a gente teve do ano passado, a gente viu muita manchete, né? De primeira mulher trans deputada federal, primeira mulher trans não sei qual região que foi eleita para uma Câmara de deputado estadual. Então, assim, a gente vê que agora começou ali. Que até pouco, agora tem que ver se essas pessoas que entraram vão defender o que elas precisam. precisam. Por exemplo, quem eu já conhecia, né? Tem a Duda Salabert, que era de BH, que agora foi pro Congresso. A Erika Hilton também, que é um outro nome muito forte. Mas são alguns exemplos que a gente vê, né? E que acaba que essas pessoas acabam tendo que carregar toda a pauta, digamos, né? Essas pessoas, elas precisam de apoio, porque sozinhas também é muito difícil. E aí tem que contar também com o público que não é LGBT. Exatamente. Porque, assim, né? Não dá para depender só desse público. Esse, é claro que é a sua causa, né? Você vai brigar pela sua causa. Isso. Mas eu acho que pessoas... Tem que ter aliados ali dentro para poder... Tem que ter aliados. Senão, nenhuma pauta vai avançar. Exato. Né? E a gente sabe que dentro do Congresso isso é muito difícil. Essas mulheres que chegaram lá, elas são muito guerreiras, assim. Elas são muito de luta também para estar ali, colocando a posição delas e pedindo respeito, que seria o mínimo, né? Dentro do Congresso. Mas, assim, pedindo respeito para não sofrer transfobia. A gente viu casos, assim, bizarros de realmente ofender, enfim. Então... infelizmente a gente vive numa sociedade, isso não é no Brasil, isso é geral, é no mundo inteiro, em que as pessoas realmente, elas fazem uma dicotomia, né? Criam as caixinhas e assim, se você está na caixinha, você está certo, você está comigo e está tudo certo, e vai criando grupos... isolados, né? Quando na verdade a humanidade esse é uma só. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque a humanidade é uma só. E, mas eu acho que agora a gente tem começado a surgir essas pessoas, né? A gente sabe que a população, ela sempre existiu, sempre teve presente nos movimentos sociais, né? Sempre existiu coletivos, ONGs, mas como representantes políticos, agora que a gente está conseguindo entrar na política. Né? Perfeito. E eu acho que talvez essas representações que a gente tem agora estimulem mais pessoas a se colocarem nesses espaços. Sim, né? sim. E aí não falando só do lado do Congresso Federal, não. A gente tem que pensar dentro da nossa... Claro, na nossa casa. Na nossa casa, na escola, na universidade, participar de um centro acadêmico, de um colegiado. Essas pessoas têm que se colocar em espaços de decisão. Sim, tem que preencher, ocupar esse espaço. Em Macaé, né, como que a gente pode pensar? Conselho Municipal de Saúde, né? Não necessariamente você precisa ser vereador ou algo assim, mas você está dentro do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, né? E você pode participar de reuniões do Conselho. População civil. Pode também, então, né? Mesmo não sendo conselheiro. Mesmo não sendo conselheiro. Exatamente. Você pode estar lá. Vai ter uma votação, você pode estar presente. E é legal a gente ver, né, que o ambulatório retornou porque a população se movimentou e foi lá e falou, cadê a nossa? Né? Então a gente vê isso que é a prova viva. É a prova viva, perfeito. É a prova viva de da que importância mobilização dessa social é fundamental e precisa continuar acontecendo. Sim. Porque sem essa pressão social as coisas não caminham. E nada está garantido, né, Nayara? Não, nada está garantido. Às vezes entra um outro político e retrocede toda a política. A gente vê isso acontecer. Isso acontece com muita frequência, né? Aqui em Macaé a gente tenta amarrar o ambulatório para que isso não aconteça, né? A gente quer muito credenciar para o ambulatório
ter colocado no organograma da prefeitura já foi um avanço, que agora a gente está ali, né? Tem nosso nome, a placa lá também. Isso ninguém tira mais então, de vocês. Exato, a gente está colocando. Eu tô até querendo ir lá e tirar uma foto com essa placa, gente. Vai lá, vai ser ótimo. Vai lá pra gente te receber. Muito bom mesmo. E da parte cirúrgica, né, a que a gente comentou rapidinho, os pacientes que eu tenho hoje que já fizeram procedimentos cirúrgicos, todos fizeram na rede privada. Então, Puxa, assim, ou seja, nenhum deles contou com a rede pública. Exatamente. O que significa que as pessoas mais economicamente desfavoráveis não vão conseguir. Não vão conseguir. E mesmo esses pacientes não tem grana, né? Às vezes faz vaquinha, junta, trabalha não sei quantos anos para conseguir fazer. Amigo meu, eu cheguei a te falar, né, que eu tenho um amigo que é produtor artístico, até o produtor artístico daí eu sempre soube, e ele estava comentando até de uma pessoa que o pessoal fez vaquinha para ajudar a fazer a cirurgia. A gente sabe que plano de saúde às vezes nega a princípio, aí você tem que abrir algum processo para que o plano consiga pagar, porque às vezes o plano alega que é estético e não é estético. Não é estético, isso não é estético, pelo né? amor de Deus, gente. E isso principalmente com cirurgia para os meninos, né, de mamoplastia masculinizadora. A cirurgia de redesignação aí é bem mais complexa, porque ela é muito mais cara, né? Tem algumas meninas que a gente sabe que vai pra fora fazer. A Tailândia é um lugar bem famoso pra isso, né? Nossa, até minha filha de 13 anos já sabe disso. É mesmo? Porque ela adora anime, né? Aí tem uns animes que são voltados pro público LGBTQIA+. Ela curte ver, ela curte ver romance gay. Então ela... É um gênero muito forte e principalmente entre mulheres. Ela adora. Boys Love, que ela eles adora, chamam. ela adora. Aí, não, tem um outro nome que ela usa também, que agora eu esqueci, gente. Ai, agora eu não vou lembrar. Tem um outro nome que ela usa também. Mamãe, isso aí é um romance, não sei o quê. Dentro de anime tinha yaoi. Yaoi. Mas o yaoi parece que tem uma conotação meio erótica. Tem uma coisa meio pornô. Entendi. O yaoi. Entendi. Ele então tem algum outro que é só mais do afeto ali, do romance. Esse é o que ela prefere. Que legal. É o que ela prefere. Mas por que eu tava falando disso? Ixi. A gente começou a falar da cirurgia, que era caro. Da Tailândia. Da Tailândia. Mamãe, Tailândia é o lugar ideal para fazer cirurgia de transição de gênero. Minha filha, como é que você sabe disso? Não, porque eu vi no anime, vai todo mundo pra Tailândia fazer. É verdade. A gente aqui em Macaé, a gente fez uma semana acadêmica. O Centro Acadêmico organizou. Acho que isso foi 2018... Acho que foi 2018, ou antes até, que foi sobre populações vulneráveis e a gente conseguiu fazer uma mesa muito legal, que a gente trouxe esse Giacomo, que foi esse veterano nosso, para falar sobre a experiência dele, né? A gente trouxe um cirurgião plástico do Rio, que trabalha com cirurgia de redesignação, tinha um profissional de saúde mental, um psiquiatra, a gente chamou Indianara Siqueira, que é uma personalidade bem famosa, né? Que se entende como uma pessoa trans. E foi uma mesa incrível, assim, Imagino que foi não saiu muito legal, daí. Foi muito legal. Então, assim, desde sempre a gente estava ali pautando isso também, né? E aí, voltando rapidinho na questão da cirurgia, que você tinha comentado sobre crianças, né? Sim, porque tem um grupo que advoga a favor da cirurgia na criança trans ainda. Eu particularmente, acho isso muito complicado. Concordo. Se a gente for pensar na fluidez que é a questão não só da transexualidade, como até da questão da orientação sexual, eu acho muito complicado você pensar em alguns eventos definitivos e que depois lá na frente vão impactar. Com certeza. E aí eu acho que uma coisa que a gente pode usar, né, para comparar é a crítica que existe sobre a cirurgia em pessoas intersexo. Né? Existe muito entre a população intersexo, que aí a gente falando de todas as letrinhas, né? Então vamos falar da letrinha aí agora. Tem um caso famoso de 2 irmãos que os 2 irmãos eram gêmeos, né? E aí o que acontece? Tinha a história da genitália ambígua. Aí decidiram que o menino tinha que ser criado como uma menina, porque era mais fácil definir que era uma menina. Pois o menino tiraram, né? Fizeram a extirpação do pênis do menino, transformaram ele numa menina. Isso foi lá nos Estados Unidos. O médico, inclusive, depois a clínica foi fechada, porque parece que ele fazia muito isso como experimentos que eram da tese dele. E ele era considerado uma personalidade. Não vou lembrar agora, gente. Me perdoe, mas eu não vou lembrar agora. Mas eu sei que, assim, eram gêmeos. E aí o menino nunca se adequou
naquele gênero feminino. Sim. Nunca se adequou. E mais tarde foi feito vários procedimentos com esse menino e ele acabou cometendo suicídio. Sim. E o irmão gêmeo, que foi criado dentro do sexo biológico, por algum motivo, no meio daquela, provavelmente naquela situação toda, também teve um distúrbio lá psiquiátrico e também se suicidou. Nossa. Ou seja, é uma história horrível. Exatamente. E aí é o que a comunidade intersexo traz, né? De a gente não pode mutilar nossas crianças. Vamos Exato. esperar essas crianças se desenvolverem para ver qual gênero elas vão expressar mais, né? Porque não é baseado numa genitália ambígua ou do que vai ser mais fácil você corrigir ele cirurgicamente que você vai definir isso. Não, e assim, Né? quando eu comecei a minha formação médica como acadêmica, no início da parte profissional no Hospital Gafreguini, tinha um cirurgião pediátrico que fazia as cirurgias de intersexo. E naquela época, o que se ensinava era, é muito mais fácil você transformar uma vagina em uma vulva Sim. do que um pênis que não vai funcionar no futuro. Então, era muito comum transformar todo Mais mundo pra em menina. Exato. E hoje, isso já é uma abominação, vamos dizer assim, né? Exatamente. E depois de depois dessas pessoas se tornarem adultas, de vir essas outras questões, de não se identificarem e tal, que elas começaram a falar, não, a gente tem que esperar essas crianças chegarem numa idade, de começarem a realmente entender ali, a menos que seja alguma formação ali que cause risco de vida para aquela criança, né? Perfeito. Mas não sendo, se a gente puder esperar, vamos esperar. Então, se, né, a gente advoga tanto a favor disso para a população intersexo, por que para a criança trans seria diferente, Concordo plenamente então, com você. vamos esperar essa criança se desenvolver, mas dando a ela as possibilidades e a liberdade para se desenvolver da forma que ela de fato é, né? Sem podar, sem limitar. E aí, lá na frente, a gente vai ver se realmente o que vai fazer sentido. E né? organicamente. Exatamente. De uma forma E natural. aí, claro que existem esses centros de referência, né, mas vinculados à pesquisa, para bloqueio puberal. Mas aí é uma coisa mais pontual, não é nada de procedimento cirúrgico, né? É só Perfeito. para você atrasar a puberdade, para diminuir também questões de disforia, porque normalmente é quando a disforia começa. Sim. É quando a puberdade vem, né? Sim. Que é quando... Apesar de que tem relatos até de crianças de 2, 3 anos. Sim, já se sentindo Já, disfórica. E muito por outras pressões, né? Porque a gente bota uma roupa de um jeito, a gente bota isso na criança... E aí isso é que vai criando nela, essas né? questões. Já essas questões. E depois na puberdade, quando os outros caracteres sexuais vão se desenvolvendo, fica mais evidente. Exato. Muito Exatamente. bom. Muito bom. Ai, tá tão bom esse papo, mas a gente já tá com A gente uma foi hora. só falando, se deixar... Bom, a gente só fala. Bom, acho que a gente vai ter que encerrar. Vamos, Mas né? assim, Kefren, eu queria assim, voltar àquela questão que eu acho que é importante a gente enfatizar, que assim, não se trata de escolha. Sexualidade é uma coisa que está na essência, na alma do indivíduo, e como esse indivíduo se identifica na sua sexualidade e como ele se relaciona afetivamente com as outras pessoas é uma coisa extremamente pessoal, individual, como são as nossas impressões digitais. Então, existe, tanto na transexualidade quanto na orientação sexual, uma gama enorme de possibilidades. E todas elas estão valendo. Porque, na verdade, o que importa é o indivíduo estar feliz e realizado dentro da sua sexualidade, dentro da manifestação da sua sexualidade, porque isso é o que vai trazer realmente... A felicidade, né? E a realização pessoal e plena daquela pessoa. E saúde. E saúde, né? E saúde, que é bem-estar, que é felicidade, né? É isso aí. Perfeito. Fique à vontade para as suas considerações finais. Primeiro de tudo, agradecer muito. Foi uma delícia, né? Eu que agradeço. A gente não viu, eu nem vi passar, porque a gente foi só falando. Reforçar mais uma vez, né? O ambulatório funciona no Centro de Especialidades Médicas Dona Alba. É um serviço do SUS, não precisa de encaminhamento, demanda espontânea, né? Então, e não é só para, apesar de mais de 90% dos pacientes serem pessoas trans, o ambulatório ele é LGBTQIA+, né? Então, se você é uma pessoa, né, lésbica, um homem gay, você, né, pode ir ao ambulatório tendo alguma demanda. A gente tem alguns, né, um ou outro paciente cis, mas a grande maioria são pessoas trans, mas o ambulatório é para essa população. A gente sabe que ainda precisa de uma atenção especializada, né? E acolhimento. Então, a gente está lá para isso, né?
Gratidão, Kefra. Ah, foi eu que uma agradeço. delícia. Foi ótimo. Gratidão. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Um beijo.